como que eu deixo esse negócio na apresentação. Achei. Aí, vocês estão vendo? Sim. Estamos sim, estamos sim. Legal. Deu um maior trabalho fazer isso. Ô, gente, bom, em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo, né? Muita gente aqui, tem muitos amigos, ex-alunos, pessoas que eu não conheço. É, tem gente de Belo Horizonte, tem gente de Recife, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente de Petrópolis, tem um monte de gente. Então, obrigada, pela presença de vocês. Hoje a gente vai, né, fazer essa aula, é a primeira aula de um curso que são 9 aulas, né, mas eu resolvi fazer essa aberta para as pessoas conhecerem um pouco, né, do Adam Phillips, e entenderem mais ou menos qual que é a proposta do grupo de leitura. E a minha intenção hoje é um pouco situar assim o Adam Phillips na psicanálise, né, na história aí da psicanálise, um pouco tentando entender quais são as noções fundamentais, talvez, que a gente precisa ter para ler o Adam Phillips, né, onde que ele está enraizado assim na psicanálise, porque como se trata de um texto muito de caráter assim muito ensaístico, né? Um texto pessoal, um texto, enfim, tem uma coisa de uma exploração, né? Que ele vai fazendo ali, e é muito condensado. Então, às vezes a gente perde um pouco de vista, né? De onde que ele está partindo para dizer as coisas, né? E isso não é à toa, isso tem a ver com, não é só um estilo, né, pessoal, mas tem a ver com uma certa concepção que ele tem da psicanálise, das relações, né, de como que é feita essa transmissão. Então, é uma dimensão assim que é política, né, no sentido em que também diz respeito aí, dentro da história da psicanálise, a uma posição específica. Também tem um ponto de vista que é ético, né, no sentido em que ele convoca a gente para pensar de um lugar em que o saber não está completamente constituído, né? Então, ele como Winnicott, né, ele o Winnicott mais. O Winnicott, você começa a ler um texto do Winnicott, lá pelas tantas, né? Ele surge com uma ideia que você não sabe de onde que ele está vindo com aquilo, né? Ele não é um acadêmico no sentido assim, ah, olha, partindo do Freud de 1900, né? E o Adam Phillips, apesar dele localizar a gente no texto, ele tem uma coisa também de ir construindo o que ele quer dizer, né? O que eu quero dizer para vocês é que a gente vai chegando junto com ele, né? E ele não diz o que já foi dito sobre aquilo, né? Ele é um pouco, tem essa coisa meio winnicottiana, assim, que é um certo improviso, né? Um improviso rigoroso, tá? Não é um improviso desleixado. Tem um improviso, tem uma coisa inacabada, né? Tem uma coisa que a gente fica na dúvida, e a ideia é essa mesma, né? Porque eu acho que é isso que ele quer transmitir. Então, foi engraçado que eu estava preparando a aula hoje, fazendo esse slide e tal. Eu falei assim, gente, isso aqui deve ser tudo que ele não recomenda se fazer, né? E eu me senti também fazendo o contrário do que ele propõe, no sentido assim, de esmiuçar teoricamente o texto dele, porque eu acho que ele também foge disso, né? Ele não quer teorizar e nem seguidores e súditos, né? Ele quer, enfim, como o Winnicott, poder ser compreendido, né? E não copiado, né? Que é uma das coisas que ele fala sobre o Winnicott quando ele faz o texto, o livro que chama Winnicott, né? E eu acho que o Adam Phillips tem muito disso também, né? De querer ser compreendido, mas que não dá para a gente copiar, né? Não dá, como o Winnicott. Porque tem uma questão assim de uma autenticidade, né? De uma
uma coisa bem, um modo bem singular ali de se posicionar. Então, o esforço que eu vou fazer aqui é um pouco controverso, né? Porque é no sentido da gente ir esmiuçando o texto, né? Tentando entender de onde que ele parte, o que que ele está falando e tal, mas mantendo assim o compromisso, né? Com o flerte. Quer dizer o quê? Que é um dos temas aí que a gente vai tratar, né? O flerte ele tem uma coisa de ser descompromissado, né? Ele tem uma coisa de ser, ele mistura uma certa excitação e a incerteza, né? E é um pouco assim que ele vai levando a psicanálise, os textos e a gente aqui também. A ideia é manter esse flerte, né? Da gente ir se aproximando, né, com um pouco de hesitação, voltando, enfim, tentando aí fazer uma coisa dinâmica e divertida. Por quê? Porque essa dimensão do prazer é uma coisa que ele diz muito. Eu vou ler para vocês agora, daqui a pouquinho, para começar. Uma introdução do flerte, e uma coisa que ele vai dizendo muito que a gente perdeu, né, na psicanálise, a própria dimensão do desejo, né, como analista, né? E eu até li para vocês, quem estava no grupo, um trechinho que ele falava assim: a gente tem que perguntar para o menino que está lá praticando para aprender a ser analista é, se ele quer ser essa pessoa e não se ele está fazendo certo ou errado, né? Então, se tem uma coisa da dimensão do desejo que a gente acaba perdendo, né? A gente acabou perdendo. E isso tem muito a ver, assim, com uma certa um certo modo de transmitir a psicanálise que é muito voltado só para analista, né? Que exclui muita gente, porque tem um jeito, aí tem um jargão, tem todo um mundinho, né, da paróquia que não deixa todo mundo incluído. E ele vai dizendo que é isso, assim, né? Ele vai combatendo isso, né? Ele tenta trazer, então, por isso que eu chamei o curso aí à luz do inesperado, no sentido que ele tenta trazer a psicanálise para muito perto assim dos fenômenos, né? Que fenômeno? Do beijo, né? Da cócegas, do tédio, da vergonha, da obediência. E não é um tratado filosófico sobre essas coisas, né? Que ele faz. Ele faz uma leitura ela tem essa coisa de tentar também ser um pouco agradável, né? Para a gente não se sentir tão humilhado diante de um texto. Coisa que acontece muito, né, gente? Dependendo aí dos autores que a gente lê, né? Um texto que você precisa, sei lá, ler o quê para poder estar lendo aquilo. E ele já começa dizendo que a psicanálise que não pode ser lida por todos, né? Como se trata de um assunto muito corriqueiro, né? Muito banal, que é o ser humano, as nossas questões e tudo mais. Uma psicanálise que não pode ser lida por todos não interessa ao Adam Phillips, né? Então, ele tenta fazer esse esforço assim, de aproximação. E no texto do Flete, ele já começa dizendo que ele escreve para não analistas. E isso foi uma coisa muito curiosa, né? Porque quando eu pensei, eu sempre quis fazer o grupo de estudos do Adam Phillips. Na verdade, eu tinha uma fantasia de fazer um grupo sobre o Massoud Khan, né? Que é um analista, assim, se a gente for pensar na sequência, né, mais ou menos desses analistas, a gente tem o Winnicott, né? Que foi analista do Massoud Khan, que analisou o Adam Phillips e o Christopher Bollas, né? A gente tem aí vivos, então, o Adam Phillips e o Christopher Bollas. Então, tem essa tradição, tem a Marion Milner aí no meio também. Mas eu queria falar sobre o Massoud Khan. E quando, há uns 3 anos atrás, a gente fez uma proposta de curso sobre o Massoud Khan, e era num grupo específico, né? Super legal, era eu, a Luciana Pires, a Maíra, e aí quando a gente abriu o curso e tal, a gente teve assim 3 inscrições, né, para o curso do Maçã de Canhê. A gente ficou chocado com a falta de empatia, né, das pessoas, de interesse, né, assim, em conhecer o Maçã de Canhê e tal, porque é um sujeito muito controverso, né, não sei o quanto vocês sabem aí, ele foi expulso, né, isso não quer dizer nada, também que muitos foram expulsos, mas ele da Sociedade de Psicanálise é um sujeito muito controverso que ficou ali bem marginal.
E depois disso a gente foi e fez um dossiê sobre o Massoud Khan, né, que saiu na revista Cult, tentando também aproximar as pessoas um pouco mais dele. Bom, aí teve essa história. Eu desanimei completamente de estudar o Massoud Khan, saltei uma geração e fui para o Adam Phillips, né? E aí o que eu queria falar é que foi muito curioso, que então esse curso inicialmente seria para analistas, só que eu comecei a receber a primeira pessoa foi a Camila, não sei se ela está aí, que é uma arquiteta que está estudando psicanálise, né, e psicologia, Camila Miné. E aí ela falou: Ah, eu queria tanto fazer o curso, mas eu posso, né? Eu não sei o quanto eu já estudei e tal. Eu falei: Ah, vem, né? Aí você sente e tal. Aí depois da 10ª pessoa que me perguntou se poderia fazer o curso, né, apesar de não ser analista, falei: Gente, eu acho que sim, porque tem alguma coisa, né, no curso, né, nesse jeito da Dan Phillips que chama as pessoas, né? É claro, eu sempre fiz cursos assim, nunca teve uma audiência como essa. Então, é claro que eu mudei um pouco as estratégias. Aí eu vou agradecer o André também, Galhardo, que me ajudou muito nessa coisa de pensar como comunicar com vocês e tal. Mas não foi só isso. Eu acho que tem um chamado assim dele que interessa as pessoas, sabe? Assim, interessa também se aproximar da psicanálise de um outro jeito, né? Sem precisar se munir tanto daquele monte de conceito, filosofia, né? Ou vestir a camisa de um determinado autor e ficar, né, reverberando, copiando e colando, né, o que a gente está cansado de saber. Enfim, teve alguma coisa aí que eu acho que vocês mesmos vão poder responder, né, cada um a seu modo aí, de por que que todo mundo se interessou, todo mundo vocês, né, muita gente para o minha bolha, assim, por que que vocês se interessaram pelo Adam Phillips? Né? Eu acho que é uma pergunta honesta para a gente se fazer num primeiro momento. Que tem muitas pessoas aqui que não atendem, né? Tem muitas pessoas que atendem, aí já está meio óbvio né? Porque então tem um compromisso ali com a clínica, mas não é só isso. Tem alguma coisa, né, no modo dele de pensar. A psicanálise, de articular a psicanálise com a literatura, a psicanálise com a filosofia, a psicanálise com que de algum modo deu certo no sentido assim de chegar até as pessoas, né? As pessoas gostam de ler o Adam Phillips. Aqui no Brasil a gente tem poucas coisas ainda traduzidas dele, né? A Ubu agora vem fazendo um grande esforço aí de tradução, e eu acho que vai acabar lançando quase tudo. Alguns esgotados, enfim. Mas fora daqui ele é muito lido, né? Muito reconhecido também, e sempre desse lugar meio estrangeiro, né? Que é próprio desse grupo que eu estou falando, que é o grupo dos independentes, né? Que chamava assim, que é o grupo que ele se identifica mais, né? Independentes em relação ao quê? Em relação tanto à escola kleiniana quanto à escola da Ana Freud, né? Especificamente na Inglaterra. Então, tem um grupo ali de autores que vão pensar de forma mais independente, né? Em relação a isso. E ele está aí. Então, enfim, eu acho que a questão inicial é essa, assim, né? Por que que vocês se interessam em conhecer o Adam Phillips? E aí eu queria começar, já comecei aí com uma frase que ele pegou do Samuel Beckett, né? Que está na coisa, que é: Você está na Terra e não há cura para isso. Isso aí está no fim de jogo. Que é o livro, né? E eu acho que essa é uma epígrafe que o Adam Phillips usa em algum dos livros dele, que eu já não vou saber mais qual, mas ele ia ter muito a ver com o espírito, assim, né, do Adam Phillips, de pensar a questão, principalmente, assim, da cura, que não tem cura para a vida, né, e pensar a psicanálise como cura também. Ele tem um livro que não está traduzido, que a gente não vai trabalhar também nenhum texto dele, infelizmente, que chama A Cura da Psicanálise, né, e que tem a ver com o que que a gente entende por cura, né, o que que a gente entende por tratamento analítico, né, contemporaneamente, né? Porque o Freud tinha uma noção muito clara do que era a psicanálise, né, como um tratamento, e o Freud se esforçou muito em incluir a psicanálise, né, no discurso científico e, enfim, enquanto que agora onde a gente está exatamente, né, assim, pensando o que que a gente faz, né? E aí tem uma outra coisa também que eu estou falando meio de associação livre aqui, que eu lembrei que eu estava lendo uma entrevista sobre ele, e eu já escutei de outras pessoas também, né? Uma coisa meio, o Adam Phillips é um pouco autoajuda,
né? E aí uma pessoa me contou que alguém falou para ela fofoca, né? Alguém falou, ah, parece uma autoajuda que ajuda. É uma coisa assim, meio esquisita. E ele disse numa entrevista, né, que ele não se importava de que as pessoas façam esse uso do texto dele, né, alguma coisa que ajude, embora ele acredite que tem coisas que só uma situação analítica pode realmente ajudar, né? Mas não tem problema. A questão é o que que a gente faz com a psicanálise, né? Se a gente vai ajudar, se vai dar conselho. Bom, a questão é como que cada um faz uso aí, né, da psicanálise, o que está no nosso horizonte, né, de problemas e de preocupações. Então, ele fala um pouco dessa questão muito, ele fala muito, né, dessa questão assim da cura, do que é uma psicanálise pensada como conversa, né, uma clínica que é uma conversa, né? Parece uma simplificação, mas tem muita coisa aí para a gente pensar, né, no que ele está dizendo. Ele fala isso algumas vezes, né? Que nada mais é do que uma conversa. O Winnicott dizia que nada mais é do que brincar, né? Brincar, estar numa zona de brincadeira, né, entre o analista e o paciente ali. Então, o que que esses autores estão falando? Brincar, conversar, o Freud, né, falando de tratar. Eu sei que os lacanianos têm uma coisa que eles vão pensando em direção de tratamento, né, direção de cura também, usam essa expressão, não sei se ainda usam, mas enfim, então isso é uma coisa importante, porque de sair do Adam Phillips vai dizer assim, bom, não tem cura, né? Não tem cura, mas e daí o que que a gente faz com isso, né? O que que a gente faz com a vida? Mesmo que a gente não seja capaz de se curar aí dela. Então, eu vou ler um trechinho aqui, vou começar. Eu estou lendo o livro do Flete, tá? É só um trechinho inicial. Em que pese a obra de Winnicott, Lacan e Bion, o divertimento na literatura psicanalítica vem sempre depois da instrução. Vem sempre depois da instrução, mas não existe nenhuma justificativa para isso. Olha aí aqui, o que ele fala da dimensão do desejo, né? Ele fala assim, bom, por que que a gente se preocupa tanto em se instrumentalizar, né, e não se divertir um pouco mais, né, como analistas no estudo e tal? Mas existe, Freud mostrou-nos, se é que necessitávamos de demonstração, que a seriedade não nos torna mais verdadeiros, né? É, Enfim, o Freud tem uma relação aí, vocês lembram de um texto dele que ele fala do brincar, né, como aquilo que não faz oposição ao que é sério, mas ele faz oposição ao que é real, né? Então a questão da seriedade para a gente não é, né, importante. Então, por que que a gente leva essa vida tão rigorosa de analista, né? A psicanálise, com um toque de leveza, por assim dizer, não é necessariamente uma contradição em termos, ele está dizendo. Para mim, a psicanálise sempre teve a mesma qualidade que as várias linguagens da literatura, uma espécie de poesia prática, recebendo sua vida como teoria e prática de um universo maior de palavras. Então, tem uma prática poética, uma coisa mais ou menos assim que ele está definindo, né? De fato, um dos prazeres da psicoterapia de crianças, né, é o de que ela é, de certa maneira, psicanálise para um público não psicanalítico. A psicanálise, como sugerem alguns desses ensaios, foi sufocada ao se guardar para si mesma e ao se comprometer demais com a sua própria linguagem e público. Pelo mesmo motivo, o texto psicanalítico tornou-se uma maneira de formar clubes ou a eles filiar-se. Este livro, né, o Flete, trata das virtudes na psicanálise, não somente nela, de não ter compromissos. A que Freud se referia com sua noção de atenção flutuante, com sua descrição do inconsciente e, particularmente, com o trabalho do sonho. Freud corrigiu radicalmente a nossa sensação de sermos criaturas de convicção, né? Então, trabalhar com a noção de flerte é sair um pouco da convicção. É... Calma aí que eu perdi aqui onde eu estava. Não se pode acreditar no inconsciente além do que é possível dele citar, ele diz.
A própria associação livre é o ato psíquico de abandonar, tanto quanto possível, a nossa devoção servil aos sensores internos. Uma das vantagens do flerte é que ele pode nos proteger da idolatria, e seu contrário, sem desconsiderar a atração dos absolutos grandiosos. Fletar, em outras palavras, é uma forma, muitas vezes inconsciente, de ceticismo. Os estados de convicção ocultam o sentido em que estamos continuamente engendrando nossas opiniões. Enfim, então está aberto aí o convite para a gente fletar com o Adam Phillips, fletar nesse sentido aí que ele coloca, tá bom? Deixa eu só passar aqui. Então, o que que eu pensei para hoje? Gente, vocês estão podendo falar, tá? Vocês podem perguntar, me interromper, enfim, não tem problema, tá bom? Mas no final também eu vou deixar um tempo para a gente conversar mais. O que eu pensei hoje falar é um pouco assim do estilo, então, do pensamento do Adam Phillips, né? Pensando aí na formação dele, no estilo, nas influências, a questão do ensaio, que, como eu disse, é muito importante na forma dele de transmissão, né? E a relação do ensaio com a clínica, que está muito articulado aí, né? Então, eu coloquei como subtexto, né, subtítulo, o idioma pessoal e o analista criativo, né? Como que essas coisas se relacionam, né? Porque quando ele escolhe o estilo ensaio, ele está, de algum modo, articulando isso, né, a ideia de um idioma pessoal, que é um conceito, né, que vem da teoria do self, que vem da teoria do self verdadeiro, né, que quem explorou mais isso foi o Christopher Bollas. Mas, enfim, não é à toa que ele escreve dessa forma e que ele transmite dessa forma, né? E a relação disso com o analista criativo também, tá? E algumas noções fundamentais que eu acredito que são importantes, apesar de eu não querer ficar dando uma aulinha de conceitos, né? Mas, enfim, da gente situar minimamente o que que é a ideia do self, o que que é a ideia do potencial, o que que é a ideia do uso do objeto. Por quê? Porque são termos que vão aparecer nos textos que a gente vai ler e a gente precisa estar minimamente, né, bem localizado. E a própria noção de desejo, tá bom? E isso dentro da concepção do Adam Phillips, que articula o Winnicott com outros autores, tá? Então, vou continuar. Pensando um pouco aí, então, na biografia, né, dele, hoje ele está, eu acho que com 70 anos, mais ou menos. Ele é britânico, né? Fez a formação dele em literatura, né? Ele não fez, então, isso aí já diz muito, né? Ele não veio da medicina, não veio da psicologia, ele veio da literatura. Assim como o Massoud Khan, tá? Que foi o analista dele. Assim como Christopher Bollas, né? O Winnicott que veio da medicina, mas os outros que seguiram ele, curiosamente, não vieram, né? Então, tem um interesse aí precoce pelo Winnicott, né? Que ele conta que logo depois da adolescência ele leu o Brincar e a Realidade, ficou muito impactado, né? E tem uma curiosidade, gente, porque eu não sei vocês, mas o texto do Winnicott, para mim, não me atrai. Assim, não é uma coisa que eu adoro ler, que eu falo, ai, que delícia, vamos ler o Winnicott, leia tal texto do Winnicott. Eu acho chatíssimo, assim, né? Eu acho que ele vem de uma coisa médica e ali ele foi achando um estilo, mas não é um texto necessariamente que eu gosto. Mas aqui ele se conecta, né, à ideia, né, mesmo, ao conceito, como eu também, né, ao conceito que o Winnicott traz. E então ele tem esse interesse pelo Winnicott, começa pelo Brincar e a Realidade. Tem uma coisa que chama muita atenção dele, que é a autobiografia do Jung, né? E eu coloquei os pássaros tropicais aí, porque também é uma coisa que ele gostaria de ter feito, estudado, né? Que era biologia, que foi a primeira opção dele, só que justamente por ter que lidar com o texto científico, né? Ele abandonou essa ideia. Então já vem uma recusa dessa formalidade científica, assim, desde o começo, tá? E também tem uma passagem que ele fala dos pássaros, né? Que a observação de pássaros ajudou ele muito a entender a questão da escuta, da observação, do silêncio na própria clínica, tá bom?
Ele faz, então, essa análise com o Massud Eu achei curta, é uma análise de 4 anos, né? A gente fica aqui 18 fazendo análise, mas ele fez uma análise de 4 anos com o Massud que foi, então, como eu falei, um discípulo do Winnicott, um cara muito estrangeiro, assim, na psicanálise, né? Eu vou falar disso porque eu acho importante para a gente entender depois quem é o Phillips, né? Mas o Massoud Khan, ele vem de uma tradição islâmica, né? Ele é paquistanês, ele era da monarquia, assim, ele era tipo um príncipe mesmo, real, né? Um cara muito rico, muito excêntrico, né? Que foi para a Inglaterra estudar literatura e acabou se envolvendo com a psicanálise, muito próximo da Ana Freud. E teve um percurso assim genial de poucos livros excelentes, né? Mas, como eu disse, tem uma coisa da biografia mesmo, né? Do jeito dele, da conduta com relação aos pacientes. Aí nos textos também, né? Tem um texto que ele, enfim, ele é totalmente antissemita. E aí ele conseguiu ser expulso depois de tentar muito, né? Ele foi expulso da sociedade e ele terminou assim muito, terminou, digo, morreu muito num lugar muito ruim, sabe? Assim, sem muito prestígio. E tinha relação com as pacientes, né? Tinha todo um tipo de conduta assim inadequada, pensando assim. Mas esse foi o analista do Adam Phillips, que ele diz que foi muito bom e fundamental para ele, tá? O Adam Phillips, então, tem uma experiência, isso é super importante, né? No serviço público de saúde britânico, né? Durante 17 anos ele atendeu como analista de crianças num hospital público, né? O fato dele ser analista de crianças, eu acho que diz muito, né? Assim como o Winnicott, a Melanie Klein, enfim, essa coisa de uma certa liberdade, né, para pensar e uma elasticidade, né, gente, do setting, da teoria, porque a criança é isso, né? Quando você está lá com ela, é outra coisa que acontece, né? Nada daquilo que a gente estuda. E que bom que é assim, né? Mas o que eu estou dizendo é que essa formação com criança, eu acho que foi fundamental, tá? Também para ele poder é, ter esse estilo e essa relação assim com a psicanálise. Então, como eu estava dizendo, ele tem uma influência teórica muito importante aí desse grupo intermediário, né, dos independentes. Esse grupo tem umas características, né, gente? Então, alguém quer falar? Pode me interromper. Não. Esse grupo tem umas características que são comuns a esses autores, né? A ênfase da experiência clínica, ela está dada, né? Lá nos primórdios do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento, assim, no que eles chamam de uma coisa originária, né? Uma coisa que o Winnicott chama de desenvolvimento emocional primitivo, né? Por que a ênfase tanto assim nessa coisa mais precoce, né? Porque a gente vai ver que tem óbvio assim, que se mantém a centralidade do Édipo, né? A gente assim, óbvio, né? Todos freudianos, mas que a gente vai fazer um deslocamento também para pensar as questões que surgem ali de saída, né? Da relação do bebê com o ambiente e como que isso vai aparecer na nossa vida muitos anos depois, né? Então, a relação do bebê com o ambiente, a relação do próprio ambiente, a experiência de dependência, que é uma coisa muito importante para pensar, junto com Adam Phillips, né? Ele tem eu acho que eu mandei para vocês um texto, acho que era um vídeo, né? Que ele vai falando de por que que não é todo mundo que aceita ajuda, né? E aí, como que isso está relacionado, né? Ou que tipo de ajuda que as pessoas de fato precisam, né? E como que isso está relacionado à história, né? De dependência aí de cada um, né? De como cada um viveu esse momento de dependência absoluta do outro, né? Inesquecível e impossível de se curar também, tá? E neste grupo, a gente vai ter, então, o Winnicott, o Balint, a Milner, o Massoud Khan, Christopher Bollas, também, se a gente quiser colocar, né? E ele tem outras influências, né? Leo Lacan, o Bion, a Klein, o André Green, o Pontalis, muito, né? Ele tem uma relação importante com o Pontalis, que é o francês, né?
É, Aí, pensando no estilo dele, né, como eu estava dizendo, porque eu acho importante a gente entender a relação disso com o próprio pensamento, tá? Por quê, gente? Porque tem uma continuidade, né, de selfie aí. O mesmo cara que escreve é o que atende, né? E é o que, sei lá, dá aula, é o que vive, tem uma experiência contínua, né? E ele não vai fazer um texto diferente do modo como ele compreende um encontro analítico, é isso que eu estou dizendo, tá? Então, você não vai ver uma teorização distante da experiência, tá? Que é muito parecido, nesse sentido, com o Winnicott, né? O Winnicott, quando ele descreve as coisas, os conceitos, ele descreve colado à experiência, né? Vocês devem conhecer, todo mundo praticamente, a ideia da mãe suficientemente boa, né? Como que um conceito chama mãe suficientemente boa, né? Quer dizer, ele não faz uma abstração metapsicológica, como Freud precisou fazer, e outros autores também, para dar conta para contornar aquele fenômeno que ele está dizendo, né? Então, isso também é uma característica do Adam Phillips, né? As coisas são muito próximas, assim, né? A gente está falando de beijo, né? Disso que ele está falando. Tem essa ideia também da psicanálise como uma escrita exploratória, né? Que ela é subjetiva, ela é híbrida e ela é lúdica, tá? É, esse compromisso aí que ele fala com não compromisso, mas também eu acho que é um compromisso com as pessoas que não são analistas, assim, né? Que as pessoas possam fazer uso disso. Então, e aí vem com esse caráter, assim, muito subjetivo. E tem justamente um modelo, né, científico que fica afastado aí. Você não vai ver um texto, né, como a gente está acostumado a ver aí dos outros autores. Eu pedi para vocês, para quem quisesse ler, né, a introdução do Beijo, Cócegas e Tédio, porque esse livro ele tem uma coisa que eu acho muito especial, assim, todos têm, mas esse eu acho que tem mais. Que é o fato, assim, primeiro que esse livro ele foi lançado, gente, no momento em que a psicanálise ela estava sofrendo um ataque. Ela está sempre sob ataque, né? Não tem nenhuma novidade nisso, mas ela estava realmente num ataque importante ali, que veio no final dos anos 70, mais ou menos, com as revisões, né, do DSM, que é o diagnóstico lá de saúde estatístico de transtornos mentais, né? Ele fez uma das revisões, se não me engano, foi a terceira, ele baniu a psicanálise da nomenclatura diagnóstica, né? Então, se antes a gente compartilhava, digamos assim, com os psiquiatras, né? A gente falava neurose, a gente falava histeria, a gente falava neurose obsessiva, o que mais? Psicose, né? A gente tinha esse lugar comum com o saber médico, né? A gente tinha essa relação muito estreita. O Freud ele tinha rompido com a neurologia, mas tinha uma relação importante com a psiquiatria. Depois dessas revisões, eles fizeram um divórcio assim com a psicanálise, baniram qualquer referência a alguma coisa que pudesse lembrar a teoria psicanalítica, porque eles queriam fazer justamente diagnósticos sem nenhuma teoria embasando. Uma coisa muito louca, que depois, na verdade, é só a partir da descrição assim, né, do comportamento da pessoa e estatisticamente também. Então, e depois disso começou uma coisa de aonde está a psicanálise. Então, vieram vários textos importantes, e, sobretudo, também, gente, com o surgimento do Prozac, né, que é a fluoxetina, e com os antidepressivos, os psicofármacos, todos que vieram e tal. Então, tem alguns trabalhos importantes aí. Tem um livro da Rudine Scoh que chama Por que a Psicanálise, que é inteirinho dedicado a isso, né? A ressituar o lugar da psicanálise frente a esses ataques. E esse livro, eu entendo que ele tem essa função também no Adam Phillips. Ele faz um livro para responder a isso que chama Beijo, Cócegas e Tédio. Né, gente? Isso é genial. Ele sai, né, desse lugar que ele combate, né, da psicanálise, que não é um lugar médico, né? A psicanálise ela não tem a ver com esse lugar necessariamente medicalizante,
né? Ela tem a ver com saúde, isso eu concordo, mas desde que a gente amplie a noção de saúde, né? Para além da questão medicalizante, médica. E aí ele faz esse texto, esse livro, né, que são ensaios em que ele vai explorar as coisas mais banais da vida, né, com a psicanálise. E essa é uma coisa que está presente depois, o flerte, né? Eu acho que o flerte veio depois. Não lembro, deixa eu ver. Não sei se o flerte veio antes ou depois. Não, esse aqui é de 94, ele veio depois. E eu lembro, assim, que olha que curioso, quando eu entrei em contato com a Adam Phillips a primeira vez, eu estava na graduação, então isso tem mais de 20 anos, né? É, e aí eu comprei esse livro, esse que eu acho que foi o primeiro que foi traduzido, né, para o Brasil. Eu comprei, olhei, falei, gente, eu não entendi nada, tá? Não entendi nada. Eu falei, o que que é isso? Um livro? Por quê? Porque eu queria, na verdade, fazer o trabalho, o movimento contrário, sabe? Eu queria poder falar psicanalitiquez, eu queria, né, entender esse universo, assim. Então é uma entrada que a gente faz, né, que é essa coisa da instrução que, além de tirar a gente da dimensão do prazer, ela desconecta a gente também de coisas reais, né? Que é o que a gente vai encontrar na clínica, né? Porque na clínica o que você vai encontrar é a vida acontecendo do sujeito, né? Não é o pequeno A, o sei lá das quantas, né? Você vai encontrar uma pessoa que vai conversar com você, é uma coisa muito simples, e vai dizer o que está acontecendo. Então, então eu tive esse primeiro contato com a Dan Phillips, foi difícil, e eu fui voltando, fui voltando nele até ficar muito apaixonada, parei de flertar e quis casar com ele mesmo. É, tem uma ideia aí, então, além dessa questão, né, do estilo, que ele defende muito, que é a ideia da clínica como conversa, né? Acho genial, muito simples, né? Tipo, nossa, o que que faz a diferença, então? Vamos pensar, o que que faz a diferença de conversar com um amigo e conversar com um psicanalista, né? Tem uma diferença aí importante. Que é a mesma que ele diz, não adianta ler o texto como autoajuda, que bom se ele ajuda em alguma coisa, mas tem algumas coisas que a gente precisa viver como, gente, na experiência com o outro, na relação com o outro, né? E com o outro que esteja em condições, né, de estar lá aonde a gente precisa, né? Tem um paradoxo, né? Aí, ele precisa ser criado ao mesmo tempo que a gente se apresenta, né? Então, é essa conversa, né? Eu tenho feito uma enquete no Instagram, não sei se vocês já viram, sobre a questão da fofoca, né? E as pessoas começaram a me mandar um monte de coisa sobre fofoca, fofoca, porque eu acho que tem muito a ver com essa ideia da conversa do Adam Phillips e a fofoca, né? Essa coisa da importância da fofoca, tá? A fofoca como, primeiro que te coloca para estar no lugar do outro, né? Tem toda uma questão importante aí, terapêutica na fofoca. Mas aqui não vamos falar de fofoca, vamos falar da conversa, né? Que fica um pouco melhor. Mas ele tem, então, essa ideia de que fazer psicanálise, né, é fazer uma conversa que explora, uma espécie de anamnese bem feita, né? Uma conversa mesmo. Tem a questão do humor, do improviso, né, da absorção mútua, que ele fala, tem uma questão de mutualidade, né? Não tem essa desigualdade da posição de quem escuta e de quem fala, né? E tem a questão do brincar, aí tanto para adulto quanto para criança, porque aí, o brincar, né, ele sofreu uma expansão, assim, conceitualmente, do mesmo modo que o Freud fez com a sexualidade, né, gente, assim, que o sexual está para além de fazer sexo, o brincar está para além da brincadeira da criança, ele tem a ver com a condição que leva a gente a estar, né, numa zona que o Winnicott vai chamar de transicionalidade. Quer dizer, o quê? A gente vai estar, um tipo de realidade, a gente vai ter uma experiência ali com o outro, numa realidade que não é só a realidade interna, psíquica, nossa cabecinha, fantasias, e nem só a realidade externa, né? É entre uma coisa e outra. Tá? Isso é o brincar, assim, é a condição que a gente tem da interseção dessas duas áreas, do analista e do paciente, né? É aí que as coisas podem acontecer, tá? É,
E ele faz uma crítica, né, à idealização da cura, como eu já comecei a falar para vocês. Então, ele vai pensar muito sobre o que que é, por exemplo, no texto que a gente vai ver sobre a vida vivida e a vida não vivida, né, tem muito dessa ideia lá, né, de que não se trata de da gente olhar só para a vida vivida, né? Ele fala assim, bom, tem uma parte aí da vida que a gente fica fantasiando e que ela é fundamental e que é em torno dela, né, que a gente constrói a vida que a gente vive, né? Constrói tanto no sentido assim de lidar com a frustração do que não acontece, como também no sentido de realização, tá? Tem uma outra dimensão aí que eu vou falar depois com mais calma, né? Que é a seguinte: a gente vai pensar que existem, depois desses autores, né, numa psicanálise mais contemporânea, uma noção de psicanálise que é elaborativa, né, que é o que a gente conhece, psicanálise tradicional, Freud, né? O que que é isso, gente? Que tem a ver com a análise, a elaboração do que a gente de fato viveu, né? Ou do próprio conteúdo inconsciente, né? Se desdobrando ali na relação transferencial, que se dá prioritariamente por interpretação, né? E na linguagem, né? Então tem a ver com a palavra, tem a ver com a interpretação do sentido. É como se fosse um texto que precisasse ser decifrado, né? Essa perspectiva elaborativa da psicanálise. E tem uma outra perspectiva complementar, né? Não quer dizer que a gente vai fazer só uma coisa, mas que é a perspectiva criativa. E a perspectiva criativa, ela tem a ver com o que está por vir, né? Ela tem a ver com a possibilidade, né, de produzir novos, ó, novos o quê? Novas experiências, né? De inscrever novas experiências. Ela tem a ver com o que esses autores todos vão chamar de potencial, tá? Porque, claro, a gente tem o inconsciente, a gente tem o ego, né? Todo mundo conhece mais, eu acho. Só que tem uma outra dimensão da nossa vida que tem a ver com o self, né? Gente, é só porque alguém ligou e está, eu acho que é a Fernanda Sato. Fernanda, a gente está te ouvindo, obrigada. Então, tem essa outra dimensão, né, que tem a ver com o desenvolvimento do self. E o self não é uma coisa, a gente vai estudar, né, um pouco o que que é isso que ele está falando do self, que começa lá com Winnicott. O self não é alguma coisa que está dada, ele é alguma coisa que vai se realizando, né? E vai se realizando por meio de experiências e de uso, né, que é uma outra questão uso das coisas, dos objetos e das pessoas, o uso mesmo, né? Você fala, nossa, usar as pessoas, que horror. Usar o analista. É diferente de se relacionar com, tá? O que que é uma relação de objeto e o que que é um uso de objeto? O self é alguma coisa, então, que ele está apontado para um futuro, ele tem a ver com potencial, né? Ele não é. O self é a nossa relação com a gente mesmo, né? Em primeiro lugar. É como que eu experimento a mim mesma, né? Essa conversinha íntima, ou às vezes nem tão íntima, que cada um tem consigo, né? É o eu mesmo, o self. Ele não é o ego, né? Ele é o eu mesmo. E ele vai se realizando. Então, tem uma dimensão, voltando, né, da análise que está voltada para esse desenvolvimento do self, né, para esse processo criativo, tá? E não só elaborativo. Então, uma coisa assim de pensar o futuro, né, e não só o que já aconteceu, tá bom? É pensar também o que não aconteceu, né? Tem o Bolas fala do vivido não pensado. Olha só, né? Tem também uma experiência da gente conseguir trazer para o pensamento, trazer aí talvez para a linguagem, para, né, algo que não pôde se inscrever como experiência, né? Que fica ali catalogado, né? A gente tem uma inscrição numa dimensão, mas aquilo não se transforma em experiência, né? E para isso a gente precisa estar numa relação com o outro. Aí eu estou falando do analista, mas não precisa ser só o analista,
né? Várias coisas cumprem essa função na nossa vida. Que bom, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui pode cumprir essa função, né? Estudar, sei lá, fazer ginástica, cada um com a sua, né? Mas de quê? De realização do self, né? De poder encontrar esse self um pouco mais verdadeiro, tá bom? Então, ele tem essa questão, essa relação com a cura, e trabalha, assim, em alguns momentos aí você vai ver uma coisa de uma crítica importante, a ideia do conhecimento. Aí eu falei do autoconhecimento, porque é óbvio que ele não vai pensar que psicanálise é autoconhecimento, mas ele vai falar do próprio conhecimento, assim, que a gente tem da gente, que não é suficiente, né? Não é que não é suficiente, isso é uma coisa importante, que legal que algumas pessoas se conhecem, né? A análise serve para isso também. Mas não se trata só de se conhecer, mas de se inventar. É isso, né? Não é só o que já está lá, mas algo mais criativo. Quando a gente fala criativo, no sentido winnicottiano, a gente não está falando da criatividade, uma pessoa criativa porque ela sei lá, ela sabe fazer coisas criativas. Não é bem isso, né? A criatividade tem a ver com criação, né? Criação do mundo, porque o mundo, a gente só habita nele, a gente só chega quando a gente é capaz de criá-lo, né? Nascer não é suficiente. É desse tipo de coisa que eles estão falando, né? Nascer, existir, isso aí não significa que a gente está no mundo, que a gente tem uma relação com o mundo e com as pessoas e com as coisas, né? Existir criativamente demanda muito mais do que só estar aqui, né? É como que a gente torna esse mundo pessoal, né? Como que a gente sai de uma relação impessoal com o mundo e passa a uma relação pessoal. Para esses autores, isso só é possível na medida em que a gente é criativo. E para ser criativo tem algumas condições também, que não é uma estrelinha, né? Não é um raio que cai na nossa cabeça. Condições ambientais importantes aí, tá? Então, nesse sentido da análise mais criativa, o analista ele vai manejar muito mais, né? A condição ambiental do que oferecer uma interpretação ou sentido para o que o paciente está dizendo, tá? Tudo bem, gente? Até aí? Fala alguma coisa. Tranquilo. Obrigada. Então, tá bom. E aí, então, essa é a ideia, essa é a crítica que ele faz do autoconhecimento, né? Então, assim, a questão não é o que que você. A gente tem umas coisas tão interessantes. Ele tem uma anamnese que ele fala, que ele faz, que ele pergunta para o paciente assim: é, quando você se curar, como que você se imagina curado? Tipo assim, ao invés dele perguntar, o que que te trouxe aqui, né? É tipo assim, o que você acha que seria a sua vida se você resolveu o que te trouxe aqui, antes de você falar o que te trouxe aqui, entendeu? É muito interessante. E o Adler também, ele cita que fazia uma coisa parecida assim, falou assim, depois que você resolver esse problema, né, do que nós vamos conversar? Eu tinha um supervisor que me falava isso, né, para eu dizer isso para alguns pacientes, no sentido em que quando a gente sai, né, dessa repetição, da coisa, da ladainha do estou fadado a, né, que é, claro, importante a gente ver o que que aconteceu, né, mas tá, o dia que isso esgotar, né, o que que a gente vai fazer, né, como que você vai viver? Um pouco isso, né, o que que você espera, né, dessa conversa, né, sei lá, desse curso, dessa relação amorosa, bom, então ele tem essa coisa, eu já coloquei, né, da experiência com crianças também, que faz um estilo aí de não tão ortodoxo em relação ao, à transmissão, ao texto e tal, porque ele fala muito com esse público que não são analistas, né? Porque a gente tem essa tendência também, né, gente, de fazer psicanálise para analista.
para psicanalista, né? Então a gente estuda, a gente faz a análise, a gente faz a supervisão e a gente atende a gente mesmo e a gente vai, é uma pirâmide, né? Tipo assim. Então assim, e o mundo, né? E as pessoas que não estão nesse mundo da psicanálise, exatamente. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que não se trata de um esoterismo, né? Óbvio, né? Não é sem rigor isso que ele tá dizendo, mas também tem uma coisa aí importante de combater um certo elitismo, né? Com esse discurso acadêmico, né? Super é um modo, né? De afastar as pessoas, né? Um modo de da gente, sei lá, fechar o nosso clubinho mesmo, né? Ali, agora, eu vou falar um pouco mais sobre a questão. Nossa, gente, já são quase 8 horas, eu não falei nada. Mas vamos lá. Um pouco mais sobre o estilo dele, né? Da questão da escrita e do idioma pessoal, né? A relação dessas coisas com o analista criativo, né? Ele, então, vai pensar, obviamente, que a psicanálise está muito mais próxima da literatura do que da medicina, e o Freud também já pensou isso, né? A importância dessa linguagem comum e a descrição, como eu disse, muito próxima ao fenômeno das coisas. Mas o que que é isso, né? Que esforço que é esse? O esforço de encontrar, ele tenta fazer do texto dele essa premissa que ao mesmo tempo é clínica, é isso que eu estou dizendo, né? De encontrar uma forma pessoal de estar no texto, para a gente falar do texto, né? Essa forma pessoal, né, ela é impossível, como eu já disse, de ser copiada, né? Então, o ensaio, ele garante, né, um pouco essa leveza, assim, e a inclusão da singularidade, da autenticidade no modo como ele escreve, né, que é o modo como ele transmite. E é o modo como ele atende também, né? Pensando que a gente, né, parte de uma ideia de que talvez, se a gente quiser resumir assim de um jeito meio clichêzão, mas a psicanálise nesses termos, né, tem a ver com encontrar um rosto para si, encontrar uma cara, encontrar a sua turma, encontrar o seu idioma pessoal, né, que é um modo de estar no mundo, né, você e sem se isolar, né, tá junto, sozinho em alguns momentos, né, tem uma coisa de solidão aí importante, essencial, mas junto com o outro, assim, né? Não isolado, né? Como que eu estou, eu consigo estar nesse mundo de forma pessoal sem me isolar? É isso, né? Então, ele vai dizendo que a psicanálise é essencialmente uma linguagem transicional, uma ponte possível para um idioma mais pessoal e menos complacente, né? Aqui tem muita coisa, né? Linguagem transicional tem a ver com aquilo que eu estava dizendo do Winnicott, né? De como que ele pensa essa dimensão que ainda não está, ela não está nem num registro só subjetivo e ela também não é pura objetividade, né? Ela é uma experiência ali, né? Entre uma coisa e outra, tá? E a questão menos complacente, né, gente? Aí tem uma outra coisa que eu queria falar também, que é a importância da insubmissão para esses autores todos, e principalmente para o Adam Phillips, tanto é que a gente vai dedicar uma aula para falar só sobre a obediência, né? Que ele fala, na verdade, faz uma elogia à desobediência, né? Mas que já vinha como critério, né? O Winnicott tem para ele, né, critério de saúde em submissão, né? Ela tem a ver com a possibilidade, né, do ambiente acolher o gesto espontâneo da criança, né? E é só assim que ela vai poder ser criativa, né? Então, na medida em que o sujeito vai se adaptando demais às demandas externas, né, e não o contrário, né? A gente produz uma espécie de distorção em relação ao self. Então, é o que eles chamam de, sei lá, de falso self, que todo mundo tem, que a gente precisa ter, mas que é uma espécie de distorção, né? Não e aí, para a gente constituir algo um pouco mais verdadeiro e mais pessoal, a gente vai ter que pensar, então, em como que a gente garante a insubmissão, né, do sujeito, como que ele pode
agir no mundo, né? E isso começa desde muito cedo, né, gente? Porque eu acabei de escrever um texto sobre a crueldade, que é um outro tema importante do Winnicott, né? Então, quanto que o ambiente tem que suportar o gesto agressivo também da criança, cruel, cruel no sentido de que ela demanda, ela não tem piedade em relação ao que está para além dela, né? O quanto a gente tem que suportar isso um pouco para que algo de verdadeiro possa ser criado, né? E isso em todos os sentidos, né? Inclusive como psicanalistas, né? O que que a gente faz com a tradição? Como que a gente se coloca de uma forma pessoal? É muito difícil, né, gente? Muito difícil. Tanto é que a gente fica aqui fazendo aulinha, repetindo, porque é muito difícil. Mas como que a gente se posiciona de um modo pessoal, autêntico, verdadeiro, né? Diante da tradição, né? Diante do que a gente estuda de psicanálise, ali como paciente, né? Como que lugar é esse entre porque é o lugar do Winnicott na história da psicanálise, né? Entre a tradição e a originalidade, né? É como se sustenta ali essa essa posição, que é um pouco ambígua, assim, né? E aí ele vai pensando nessa história da psicanálise como conversa, né? Eu peguei um trechinho aqui dele que ele fala: a psicanálise é um conjunto de histórias que contamos a nós mesmos e aos outros, uma maneira de redescrever a experiência. Aquela ideia do criativo, como eu falei para vocês. Aqui ele fala de redescrever a experiência, mas tem um sentido de experimentar coisas novas também, né? Para começar, é preciso entender, diz, mas o projeto final é se libertar da nossa necessidade de autoconhecimento. Não que seja inútil, em certas áreas é muito útil, mas em muitas não é. Em algumas pode até ser defensivo e limitador. E é aí que a psicanálise pode falhar, ao pressupor um projeto infinito em que o melhor que se pode fazer na vida é conhecer a si mesmo. Genial, né? Então, o que que é isso, né? Da gente ficar esse esforço de ressignificação, né? Permanente. O Winnicott tem uma frase que eu adoro também, que ele fala que a psicanálise não é um estilo de vida. Ele fala isso no texto do uso do objeto, que é super importante, né? Esse texto. E aí, o que que ele fala? O que que ele quer dizer com a psicanálise não é um estilo de vida? Né? O que você faz da vida? Faz psicanálise 3 vezes por semana? Não. Você vive. A psicanálise ela é feita para o sujeito poder estar na vida. Né? E o que que é a vida? Bom, muitas coisas. Né? Não é só o prazer. Né? Porque pro Freud tem essa concepção, né? De um movimento que o sujeito faz em direção ao prazer, e é o prazer que mobiliza. Né? O Winnicott não é bem isso que mobiliza, tem uma precedência aí de uma outra necessidade, né? Que tem a ver com ser. Super, isso aí é difícil, né? Isso aí é meio abstrato, mas ele fala assim: o sujeito tem primeiro uma necessidade de ser e continuar sendo. O que que é isso, gente? Ele tem necessidade, ele tem que experimentar que ele existe, ele tem que experimentar a si mesmo, e ele tem que sustentar isso continuamente. A gente experimenta, às vezes, umas descontinuidades em relação ao self, todo mundo. Mas essa descontinuidade na vida de um bebê não pode ser muito radical. É isso que ele está falando. Mas, enfim, agora eu até me perdi o que ele está dizendo. É, gente, perdi completamente. Que a psicanálise pode falhar, pressuposto. A análise não é um estilo de vida. Bom, o que que quer dizer isso para o Winnicott? Então, você vai viver, né? A análise dela tem que servir para o sujeito poder voltar para a vida, se ele não estiver lá, ou chegar, se ele não chegou ainda, né? Mas não é para ele ficar lá fazendo análise. E isso também diz de uma posição assim do uso da análise, que é o uso do objeto também, mesma coisa. Como que a gente usa a análise para poder se livrar dela, né? Não é para ficar lá 47 anos, apesar de que a gente fica, mas, né, para poder ter uma experiência ali com começo, meio e fim, tá? Então, é um pouco a posição dele, que vem do Winnicott, né? Então, não é um projeto infinito e que a gente tem coisas melhor para fazer do que se conhecer.
por exemplo, se inventar, se experimentar de várias formas, né? Não só o que a gente já é, é um pouco isso. Psicanálise do futuro, tô brincando. Mas é uma coisa assim, futuro, mas é futuro mesmo, no sentido de esperança, né? No sentido de que o que está por vir, como que eu sonho para frente, né? A gente já entendeu como é que sonha para trás, né? E a questão do desejo, do sonho e do retorno, tá tudo certo. Agora, como que eu faço com o que está por vir, né? Aí pensando em algumas noções fundamentais que vão aparecer na obra dele, que entendo que a gente vai ter que se entender minimamente, assim, em relação a isso, né, para a gente ler o texto juntos. Então, a ideia desse verdadeiro self, né, que é um pouco é difícil explicar, né, o que que é o verdadeiro self, mas tem a ver, o Winnicott chama assim, ó, do jeito que está aí, potencial herdado, ação espontânea. O verdadeiro self, na verdade, ele tem a ver com a vitalidade. Ele é quase, a princípio, ele é muscular, né? Ele tem a ver com uma espécie de motilidade, né, do bebê, tá? Ele é corpo num primeiro momento, né? Só que ele, que é o si mesmo, só que isso vai se complexificando. E do mesmo modo que o inconsciente, por exemplo, só se manifesta por meio dos seus derivados, né? Então, o sonho, o xiste, o ato falho, e tal. O self também se manifesta por meio dos seus derivados, né? Às vezes, por exemplo, o bebê experimenta a si mesmo quando ele encontra o rosto da mãe. É isso que o Winnicott disse, né? É lá que ele está. Ele não tá. Essa ideia, né, de que a gente está dentro da gente e, sobretudo, na cabeça, né? Não é isso. O self, ele vai se constituindo também, por exemplo, em relação ao lugar onde a gente vive, ao espaço, né? O que que é você chegar num lugar que você se reconhece ali, né? E esse é um tipo de experiência de self muito banal na nossa vida, né? O estranhamento com um lugar, por exemplo, que os bebês, né? Você leva a criança daqui para ali, ela já, não dorme, chora, não sei o quê. É um pouco isso, mas pensa na gente adulto, né? Que a nossa relação com o lugar, com o espaço, tem a ver com o quê? Tem a ver com o self, não tem a ver com as identificações, com o ego, com então, aonde está o self? Ele se realiza por meio dos objetos também, objetos materiais, celular, sei lá o que for, né? O Winnicott começa a ter a sacada brilhante do objeto transicional, né? Que nada mais é do que uma expressão também do self, né? Então, se você chega na casa de alguém e fala, ai, olha, isso aqui é a sua casa de continuidade de si, né? Junto com o espaço. Foi super complexa, mas é importante entender que tem a ver, então, o self com. O self não é. Ai, gente, a minha internet está ruim, né? Tá cortando? Putz, mas bom, tchau. Cortou, mas voltou. Ele tem a ver com essa relação consigo mesmo, então, que a gente vai se tornando cada vez mais complexa, né? E não está dada. Ela é uma coisa a ser realizada na experiência, tá? E também essa realização do self, ela não é da ordem de um insight, de uma interpretação, tá? Ela é da ordem da experiência. Muito doido isso, né? Eu acho que tem vários exemplos, né? Por exemplo, por que que a gente se emociona em determinadas circunstâncias? É, por exemplo, com uma música ou com uma imagem, ou com um lugar, ou por que que a gente se emociona, né? Isso não é um insight que você tem sobre você, necessariamente. Isso é uma experiência de self, né? Eu tô ali, né? É, enfim. E o tédio tem a ver com essa questão também, sabe? De não se reconhecer nas coisas. É assim que o Adam Phillips vai trabalhando a questão do tédio. E a questão do self, do verdadeiro self, né? Ele trabalha muito, a gente vai ver no Vida Vivida, Vida Não Vivida, a gente vai ver na questão da obediência também. Onde mais? Acho que a gente vai encontrar bastante por aí, no nosso grupo aqui.
Precede a relação com o objeto. Olha que interessante, né? Ele é anterior, porque a gente tem toda uma psicanálise que está relacionada lá aos objetos, né? E a minha relação com o mundo externo e com que isso implica intrapsiquicamente a minha vida, né? Mas aqui ele está dizendo assim, bem antes, né? Vem a motilidade. Pensa no corpo, né? Do bebê. Essa experiência que às vezes se torna uma experiência de si, né? Isso é anterior, então, à relação objetal. A desenvolvimento do self depende absolutamente do cuidado materno, né? Então, muitas dessas questões que eu já falei, da dependência, né? De como que o ambiente vai facilitando, é assim que ele chama, né? O ambiente facilitador, que para que o self se desenvolva numa orientação um pouco mais verdadeira em relação a si mesmo, tá bom? É, Ele faz, então, como eu já disse, né, um diálogo permanente com o Winnicott. Então, outras noções que eu acho que vão ser importantes da gente entender, para entender um pouco o que ele está dizendo, né? A questão do brincar, o paradoxo da dependência, né? Por que que é paradoxal? Porque, ao mesmo tempo, o Winnicott, inclusive, só trabalha com paradoxos, né? O Adam Phillips também, né? E ele diz, né? O Winnicott diz que o paradoxo a gente é, não resolve, né? A gente aceita. Então, a gente aceita. Por que que é um paradoxo? Porque da perspectiva do bebê, né? Ele não depende de nada, né? Na verdade, ele nem nasceu. Da perspectiva dele, ele só está, ele foi deslocado e o ambiente continua fornecendo tudo o que ele precisa, minimamente, assim, né? Aos poucos a realidade vai entrando. E aí ele vai tendo uma relação consigo mesmo antes até do eu estar constituído, né? Ele vai tendo uma relação consigo mesmo, isso é paradoxal. Ele vai tendo uma relação consigo mesmo totalmente como se o ambiente fosse uma continuidade de si, né? Enfim, coisas desse tipo. É, Tem essa ideia do pensamento, né, como um processo inacabado, né? Que então não vai ter uma grande teorização que você vai entender, que você vai ler e vai falar, olha, o Winnicott fechou, entendi, sei lá, um insight, né? São construções. E eles têm uma coisa, tanto o Winnicott quanto o Adam Phillips, e o Winnicott fala isso abertamente, ele fala assim, olha, quando eu estou falando de um assunto, eu não sei se eu estou criando essa ideia ou não. Eu não sei se alguém já falou disso. Por isso que ele não volta e fala, fulano falou disso não sei aonde e tal, e agora eu cheguei aqui. Por quê, gente? Porque tem a ver com a criação, tá? Não é porque ele quer roubar a ideia do outro. Muitas vezes a gente rouba, né? Porque a gente está num mundo, né? No arcabouço simbólico, a gente compartilha. Mas, da perspectiva de quem está escrevendo, desses dois autores, eles estão criando, né? Eles estão criando aquilo que eles vão encontrar. Isso é paradoxal também, né? Mas quer dizer o quê? Quer dizer que tem um pensamento que está inacabado, que tem uma certa, é meio provisório, tá? Não tem convicção aqui. Tem experiência, tem algumas experiências, né? Que mais, gente? É uma outra ideia que eu acho que eu já falei um pouco, né? Da ideia de destino e fado. Quem trabalha isso, na verdade, é o Christopher Bollas, mas eu acho um conceito importante para a gente entender, né? O que que é uma pessoa fadada e o que que é uma pessoa que está destinada? Gente, agora que eu estou vendo o chat, deixa eu ver se alguém falou comigo. Ai, gente, agora que eu vi, vocês estavam falando. Pode falar com o fone, que senão eu não vejo. Mas será que essas eram sessões diárias ou semanais? Essa do Massoud Khan, Érica, que você perguntou? E eu imagino que Era deve só ser. porque você falou que era. Ah, são 4 anos. Eu sempre fico pensando nisso quando falam, sei lá, Eu uma acho que análise sim. curta. Aí é um ano, É. mas é todo dia, você fala, que é diferente de Não, uma vez por deve ter sido essa análise quase didática, assim, que as pessoas fazem 4 vezes por semana, mas eu não sei, tá? Mas eu imagino que deve ter sido alguma coisa maior. A Nina, mas será que essas sessões de a experiência estética do self, exatamente.
Exatamente, como que a gente se realiza na questão estética, né? Faltou essa palavra, que geralmente é da ordem de uma questão estética mesmo, né? Não do significado, né? Não da. Bom, cai por aqui. Mas podem falar, tá? Então, a ideia do fado é a ideia do destino, né? Então, ele fala assim: eles vão pensar mais ou menos, é um pouco a ideia da análise que é elaborativa para a análise que é mais criativa, né? Uma pessoa fadada, ela vem sofrendo, né, por algo que ela pode especificar, que interfere na vida, na capacidade de trabalhar, de ter prazer, né? E o sintoma, nesse sentido, ele está ligado a um desconhecimento, né, que é um pouco a ideia do Freud, né, se for pensar o próprio Édipo e tal. Ele tem a ver com como que eu vou alcançar o sentido, né, que me que está desconhecido por mim. E isso se passa por meio, né, da interpretação, da linguagem, de tudo aquilo que a gente conhece. Então tem a ver com decifrar, com ler, com interpretar, né? Mas esse nível, digamos assim, da experiência, do fado, quer dizer, que já está lá comigo, né? Ele vem de um tipo de viver, que é o que o Winnicott vai falar, que é um viver que é mais reativo ao que já passou, né? Ele não é criativo, ele tem a ver com o que já está lá. E aí, nesse sentido, né, pensando de uma certa adaptação que a gente tem que fazer às condições, né, que a gente viveu, as contingências e tudo mais. Enquanto que a ideia de destino, ela traz mais, o Christopher Bollas vai explicar, essa ideia do potencial, né, que pode acontecer, né, ou não. Mas tem uma coisa, então, do self que ele é potencial, ele não está dado, né? Então, a investigação, neste caso, porque a investigação da pessoa fadada, né, ao insucesso ou ao sucesso, sei lá o que for, ela se dá com a palavra, com a interpretação, como eu já disse. A investigação do destino, né, desse processo mais criativo, do potencial, tem a ver com a noção de uso do objeto, né, não de relação de objeto. Então, como que a gente usa o analista, como que a gente, primeiro que o analista cria as condições, né, para ele ser encontrado, né? Ou seja, que a pessoa pare de se relacionar subjetivamente com o analista e chegue num lugar onde os dois se encontrem. E depois, que tipo de uso que ele pode fazer do analista, né? A ideia de uso é muito importante. Uso, descarte, né? Coisas desse tipo que o Winnicott vai pensar. E só o uso do analista é que permite que a gente tenha uma noção, então, desse processo criativo do self, né? Não é só a interpretação, não é por meio da interpretação. Mas isso é bem complexo, eu vou explicar melhor quando aparecer esse assunto, tá bom, gente? A gente pode ler outras coisas também para complementar, se vocês quiserem, mas eu acho que o que é importante aqui, eu sempre que eu dou supervisão, né, as meninas sabem, eu falo muito assim, tipo, como que você acha que ele te usa, o paciente? Que tipo de uso que ele faz da análise, né? Isso é uma noção fundamental, assim, e se a gente tem condições também de ser usado, né, do modo como o paciente precisa naquele momento, né? Enfim, questões para a gente pensar. Gente, como eu combinei até 8h30, enfim, eu vou dar uma saltada aqui. É um pouco esse o clima do Adam Phillips. Hoje é um flerte, né, como eu falei para vocês, sem compromissos. O programa eu já tinha colocado lá no grupo para quem tá, mas eu vou falar rapidinho. Então a gente vai começar. Ah, gente, esqueci de falar uma coisa super importante dos textos de literatura que eu coloquei. Na verdade, é claro que a gente não vai fazer uma leitura, né, crítica, literária, não é essa a ideia. Nem seria capaz de fazer isso. Mas a ideia é que a gente possa ler os textos, tal, do Kafka, da Clarice Lispector, do. Quem mais coloquei?
o Bartleby, eu chamo ele só de Bartleby, eu esqueci o nome do autor. Enfim, desses autores, um pouco assim para dar uma figurabilidade para a gente, né, do problema que a gente está atravessando aqui com Adam Phillips, né? Eu não coloquei o do flerte porque, enfim, não me ocorreu colocar porque é pequeno e talvez eu leia na aula mesmo, mas eu vou trabalhar um flerte que acontece, e aí é flerte mesmo de paquera, num livro do Alejandro Zambra, não sei se vocês conhecem, que chama Literatura Infantil. E ele está escrevendo esse livro para o filho, e aí ele conta como conheceu e como flertou a mãe. E eu acho muito, muito bonito o modo como ele conta. E eu acho que é uma boa introdução. Então, eu mando ainda, tá? Para quem for continuar o curso. Mas a gente vai ler a Clarice, né? Também a gente vai ler o Beijo, a gente vai ler. O que mais que eu coloquei aí? Ah, o Caçador Graco do Kafka, muito maravilhoso para pensar essa questão da vida e da morte, né, que esse estado intermediário entre a vida e a morte, que pode ser também o que a gente viveu e o que a gente não viveu, né? É, o Encarnação Voluntária da Clarice, maravilhoso. É muito simples esse texto. Vocês vão falar, gente, por que que você me mandou ler isso? Mas é lindo, lindo. Ela tem uma coisa de se colocar no papel do outro, né? A encarnação voluntária tem a ver com isso. Ela encontra alguém e imediatamente ela encarna a vida da pessoa e ela se transforma na pessoa, né? Então, essa necessidade que a gente tem de se colocar no outro, né? E, no caso dos analistas, de receber o outro também, né? Então, é muito legal e a gente vai ler na vida não vivida, porque justamente, né? E aí, lembrando da fofoca que eu falei no começo, é, como que a gente vive a vida dos outros, o tanto que isso é importante, né? O que a gente faz é ficar criando modos de viver a vida dos outros, né, gente? Literatura, ficção, e fofoca, e aqui no caso da Clarice, ela fazia essa encarnação, voluntária. E aí a gente tem também um trechinho, sobre a vergonha, que é um texto que eu vou traduzir, que ele fala, que na verdade chama o constrangimento, né? Ele vai falar sobre o constrangimento, a importância da gente se constranger. E eu vou ler junto com o Gros, né? O Frederic Gros, que tem um livro que chama Vergonha é um Sentimento Revolucionário. Mas o que eu pedi para vocês lerem é um trechinho da Anne Carson, que ela fala da ideia de vergonha na mitologia. É a coisa mais linda. Enfim, não vou dar um spoiler aqui, mas ela vai tratar esse tema da vergonha, a importância da vergonha para a gente se colocar numa relação a três, né? Sem vergonha a gente não, a gente está a dois só, não tem um terceiro. Ou às vezes não tem nem um segundo. Então, a importância da vergonha também nesse lugar da constituição, assim, do sujeito, né? E os obedientes da Clarice, maravilhoso, para pensar a questão da obediência, a questão do falso self, a questão da normopatia, né? Esse excesso de normalidade, que às vezes é um estilo de vida. E, por fim, o Melville, do Bartleby, que a gente vai pensar sobre a questão do desistir, né? Ele não desiste, na verdade, mas tem uma coisa ali, né? Uma posição importante que eu acho que ajuda a gente a pensar nesses temas, para a gente também não ficar falando só da clínica, né? Só de exemplos e tudo mais. Então, a ideia é um pouco ir se alimentando da literatura também para pensar, tá? Ah, e tem o Shakespeare aí, que eu não sei se dá tempo de ler, se vocês estão afim também, né? Que é o Rei Lear, que é muito legal para ler junto com a vida vivida e a vida não vivida, que é o texto do Adam Phillips, né? Ele trabalha o Rei Lear ali. E eu recomendo também que vocês leiam, se quiserem, tá bom? É isso, gente. O curso vai ser um pouco por aí, né? Vocês precisam se inscrever e pagar e me mandar o comprovante para eu entender que vocês estão inscritos no curso, tá bom? Ou me dá um sinal. A gente ainda tem vaga, tá? Ainda tem, sei lá, umas 20 vagas, e porque são 50, mais ou menos isso. E então, quem quiser participar, me manda o comprovante, fala que vai participar, porque vai ter um outro grupo de WhatsApp agora, só com as pessoas que vão participar. Quem quiser assistir online também pode. A gente vai ficar se falando ao longo aí da semana. E aí vamos tentar fazer uma coisa assim um pouco mais divertida, né? Não sei se divertida, mas mais leve também, para não ficar muito pesado aí na questão da teoria e tudo mais, tá bom? Esse é o Adam Phillips. Eu acho ele um gato.
mas isso não é importante. Bom, gente, é isso. Agora eu queria que vocês falassem um pouco o que que vocês imaginavam, o que que vocês encontraram, se a gente fez, se a gente teve esse processo de ilusão, né, que coincide a criação com o encontro, ou se não, e o que que vocês estão esperando, por que que vocês se interessam, ou vocês têm alguma dúvida? Podem falar. Ai, Melville, obrigado. O Fábio escreveu. Eu vou mandar para vocês os textos de literatura. Ai, que bom que vocês gostaram. Deixa eu tirar isso aqui, que eu vejo vocês, pelo menos. E aí, gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Comentar? Alguém já conhecia bastante o Adam Phillips aqui? Não? Muito pouco, só como leitor de Winnicott mesmo. Sim, daquele livro Winnicott, que é excelente, por sinal. Isso, é. Sim. Esse e aquele E o do Desistir, né? Ah, o É. do Desistir, porque o Desistir, chegou agora, né? Foi super divulgado, né? E sim, olha, eu vou passar para vocês os PDFs das aulas, né? Também da parte de literatura. Agora, se alguém quiser comprar, eu falei já 1000 vezes, né? Que tem um desconto lá da Ubu. Só colocar Grupo Adam, o cupom, que eu acho que está funcionando. E, e aí dá para comprar um novo agora que vai sair, que chama. Esqueci o nome, eles fizeram uma tradução. Tchau, Ale. É, eu não sei como é que eles vão traduzir, na verdade, chama Getting Better. E vai sair agora em julho, então tem esse, tem o do Adam, tem o. Tchau, Fábio. Obrigada. Tem o do Winnicott e tem o Desistir, por enquanto, né? Da Ubu. Ah, que legal. A Heloísa está escrevendo aqui. Legal, Heloísa, a gente se vê semana que vem. Valeu. Gente, é isso? É isso. Semana que vem. Que é. Então tá, ó, quem se animar, sejam muito bem-vindos, tá bom? Me fala. Tá. Ah, Obrigada, Marília. Tô indo, tá bom? A gente se tá vê. bom, beijo. Tchau. Que bonitinha, Nina. Obrigada, Nina. Tá bom, pessoal. Então tá, a gente continua no WhatsApp também, tá? Qualquer coisa me chamem lá. Beijos. Tchau. Tchau, Kika. Tchau, Má.